Continuamos com o livro que te levará a um novo patamar de fé. Com a palavra, o narrador Mário Celso. Escrito por Cleiton Bernard Cunha, Reflexões de um Peregrino Aprendiz. Capítulo 11. Se eu já perdoei, do mal já não me lembro mais. Referências: Mateus, capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, assim nos diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Reflexão: penso que o perdão é um dos maiores atos cujo efeito limpa, purifica e renova o coração. O perdoar é antônimo de se afastar. O perdoar não se mostra sincero ao dizermos que perdoamos a tal pessoa, mas ela lá e eu cá. Para entendermos se o nosso perdão a uma pessoa ou o perdão de uma pessoa sobre nós foi verdadeiro, é necessário que haja uma situação em que ambos estejam em um mesmo ambiente, seja passageiro ou seja duradouro. Quando uma pessoa sofre de claustrofobia de elevador, ela pode até fazer terapias, exercícios para a mente, ter acompanhamento com profissionais da psicologia. E creio que na maioria dos casos tudo isso faz-se necessário. Mas o único lugar que poderá revelar se sua mente superou tal dificuldade, este lugar está dentro do elevador. Ao conhecer uma passagem verídica da história de um homem que foi um grande ativista, que lutava pela paz, fez meu coração se encher de alegria por conhecer uma grande lição sobre perdão. Certa vez um homem hindu se aproximou deste pacificador e lhe disse: Eu vou para o inferno. Ele respondeu: Só Deus pode decidir quem vai para o inferno. Então o hindu falou que tinha matado uma criança, que tinha esmagado a cabeça dela contra a parede. O pacificador perguntou o motivo. O homem disse que os muçulmanos tinham matado o pequeno filho dele. Então disse o pacificador: Eu sei como você pode sair do inferno. Falou para ele achar uma criança cujo pai e mãe foram mortos, e essa criança deveria ser um menino do tamanho do filho dele, e disse para criar a criança como se fosse seu filho. Porém, tinha um grande detalhe. Pediu para o hindu certificar que a criança fosse muçulmana e o criasse mesmo assim. Os muçulmanos tinham matado o filho dele e ele, por vingança, matado uma criança muçulmana. Agora, somente com um perdão verdadeiro, ele conseguiria criar uma criança muçulmana e se livrar de sua culpa que o condenava. O hindu se ajoelhou e começou a chorar. Tinha entendido o ensinamento do perdão. Podemos até nos lembrar de uma situação que uma pessoa fez um grande mal a nós, mas ao perdoarmos, essa lembrança deve ser algo insignificante, e se o perdão for sincero, do mal não nos lembraremos mais. Uma grande experiência com o perdão. Algum tempo atrás, eu trabalhava com eventos. Certa vez, quando o evento tinha acabado e eu estava guardando os equipamentos no carro,
Eu estava sozinho. Então, para se tornar menos cansativo e ganhar tempo, comecei a deixar meus equipamentos próximo ao carro e voltar para dentro do estabelecimento para pegar mais peças e depois guardar tudo de uma vez. Tinha 2 rapazes que trabalhavam no local que estavam lá fora. Então pedi para eles ficarem olhando minhas coisas enquanto eu estava do lado de dentro do estabelecimento. Quando eu acabei de tirar tudo para fora, comecei a guardar meus equipamentos dentro do carro. Foi então que eu percebi que estava faltando uma peça. Perguntei para os rapazes e eles falaram que não tinham visto nada. Comecei a procurar e não achava meu pertence. Fui até a esquina do estabelecimento e havia um homem empurrando um carrinho de recicláveis. Quando de onde eu estava, percebi que minha peça estava por cima do carrinho dele. Cheguei perto do homem e realmente ele tinha roubado. Pedi de volta, ele me entregou e foi embora. Não vejo necessário resolver as coisas na violência, então só fiquei muito triste pela atitude dele e voltei para meu carro. Meses depois eu estava com minha esposa de carro e passamos por um homem na estrada puxando um Big Bag com muito reciclado dentro. Estava tão pesado que o homem ficava escorregando e mal saía do lugar. Falei para minha esposa que eu iria deixar ela em casa, pois estávamos relativamente perto, e eu iria voltar para ajudar aquele homem, pois pensei que pelo peso que apresentava aquele Big Bag, só amarrando uma corda e puxando de carro seria possível conseguir arrastar. Então, deixei minha esposa e voltei para ajudar. Encostei o carro na frente da Big Bag. Desci já com uma corda na mão e fui até o homem para lhe oferecer ajuda. Aí foi o momento em que eu tive uma surpresa. Ele era o homem que tinha me roubado. Ele olhou para mim, se lembrou do que tinha feito comigo e baixou a cabeça. É óbvio que eu lembrei daquele dia em que ele tentou me prejudicar, mas não lembrei do mal, pois aquele mal não guardei dentro de mim. Falei para ele ficar em paz, que eu estava ali para ajudá-lo. Amarramos a corda na Big Bag, ele entrou no meu carro e fomos conversando durante o trajeto. Ele ficou um pouco envergonhado e estranhou minha atitude. Então falei para ele que eu cria em um Deus do amor e do perdão. Um Deus que também é justiça. Mas se for para amar e perdoar ou querer justiça, eu prefiro amar e perdoar e deixar que Deus faça a sua justiça, sem desejar o mal. Pode ser que essa minha experiência seja lida por algumas pessoas que certamente têm diversidade de crenças. Então gostaria de deixar meu respeito pelo entendimento de cada um, mas quero compartilhar que sou feliz por Cristo Jesus me ensinar como agir e sentir em momentos específicos como esse que vivi, e agradecer mais ainda por acontecer espontaneamente. Se você se encontra em uma situação em que precisa perdoar alguém, ou se é você que está precisando ser perdoado, tire de dentro de você qualquer sentimento que esteja lhe atrapalhando a deixar que o perdão brilhe em sua vida. Vá e perdoe ou aceite o perdão. Caso você já se limpou de maus sentimentos e tem vergonha de pedir perdão ou receber perdão, não se constranja, faça e terá paz. Uma grande experiência com o perdão. Em 2012, após trabalhar em uma indústria por 7 anos, decidi sair da empresa para montar meu próprio negócio na área de eventos, pois, em paralelo, eu já trabalhava há anos nesse segmento e tinha bastante experiência. Um pouco antes de tirar o projeto do papel e iniciar meu trabalho, eu conheci um rapaz que tinha um comércio e, no meio da conversa, ele me falou que estava procurando um sócio e perguntou se eu não tinha interesse em participar de uma sociedade no comércio dele.
Respondi a ele que eu não tinha interesse, pois além de eu não conhecer o ramo dele, eu já estava com outros planos. Mas ele ficou insistindo. Tinha me falado que o comércio tinha um retorno bom e que mesmo eu, sem entender do ramo, ele administraria e eu iria acompanhando. Depois de muita insistência, acabei indo conhecer sua loja. Lá nesta visita, me apresentou alguns dados de relatórios de venda mensais e me disse que daquele movimento dava para tirar um bom retorno de lucro. Esse rapaz ficou me ligando, me procurando direto, querendo que eu entrasse com ele no negócio. Me disse que o motivo de precisar de um sócio era que o comércio estava precisando de um capital para investir em mercadorias para o final de ano. Ele parecia uma pessoa bem honesta e dedicada, então, depois de muita conversa, acabei aceitando e entrei com o meu recurso. Comecei a trabalhar junto no comércio e já no primeiro mês fechamos no negativo. Então perguntei o porquê a gente tinha fechado no negativo, sendo que no relatório apresentado não tinha nenhum mês no vermelho. Falou que era normal, pois estava faltando 3 meses para dezembro, então o pessoal começa a economizar para gastar no final de ano. Mais um mês no negativo, depois mais um mês, e chegou o fim do ano e também no negativo. As coisas foram se complicando, minha economia estava reduzindo cada vez mais. Para piorar a situação, esse rapaz se envolveu com uma funcionária e ele era casado. Começou a ter problemas com a esposa e começou a se entregar na bebida. Passava 2, 3 dias sem aparecer no comércio e eu ficando desesperado, pois eu era totalmente leigo no assunto. Por causa do problema familiar, ele se separou da esposa e estava indo embora para um outro estado. Me pressionou em meio àquele ambiente terrível e tive que comprar a parte dele. Assim que ele foi embora, uma funcionária me contou que naquele mesmo mês que eu entrei com a sociedade, ele ia fechar as portas, que o negócio já estava muito ruim há meses. O rapaz tinha usado dados falsos para eu poder aceitar entrar na sociedade. E a situação piorando cada vez mais para mim e para minha esposa. Começou a faltar produtos e os clientes por muitas vezes nos humilhavam. Se eles soubessem a dor que eu e minha esposa estávamos passando, talvez não falariam aquelas coisas para a gente. Fiquei naquele comércio tentando reverter a situação por 12 meses, até um dia em que me deu um princípio de derrame. E minha esposa falou que era hora de parar, que ela não queria presenciar minha morte devido àquele estresse que estávamos passando. Colocamos à venda o ponto e interessados começaram a aparecer. O ponto estava muito bonito, pois assim que a gente tinha entrado, eu tinha investido um dinheiro para reformar a loja. Por várias vezes tinha interessado que queria fechar negócio, mas quando perguntava a nós sobre o faturamento, a gente falava a real situação e não voltavam mais. Eu e minha esposa prometemos a nós mesmos que a gente não ia fazer o mesmo que o rapaz fez com a gente ao mentir sobre o faturamento. Para vender o ponto não era difícil, só bastava mentir para nos tirar daquela situação deplorável. Porém, a gente tinha perdido tudo, menos o caráter. Então, acabou que a gente teve que fechar com todo o prejuízo que se aproximou a R$200 mil. Se não fosse aquele rapaz e minha ingenuidade, talvez hoje eu não estaria na mesma situação que estou. Mesmo em meia tristeza, quando eu lembro daquela situação, teve algo que aconteceu que meu coração se alegra. Havia uma casa de recuperação para dependentes químicos, e mesmo com toda a nossa dificuldade, mesmo tristes como estávamos, a gente ajudava os rapazes daquela casa. Um dia um deles entrou em nosso comércio e eu percebi que ele estava com o braço muito inchado. Perguntei se ele tinha ido ao hospital e ele respondeu que não.
Então ofereci para levá-lo, mas não aceitou. Ele estava muito triste, muito inquieto. Continuei insistindo para levar ele ao hospital. Ele falou que não queria me incomodar e não aceitou. Quando ele estava na porta, deixando o comércio, fui bem perto dele e falei para ele que ele não era incômodo, que eu estava fazendo aquilo de coração, que eu estava preocupado com ele e que eu gostava muito dele. Eu tinha como meu amigo. Falei para ele pensar bem e, se quisesse, eu levaria com muita alegria. Então ele ficou quieto, baixou a cabeça e foi embora. Mais ou menos 30 minutos depois, ele voltou e me falou que iria aceitar a ajuda. Então levei ele ao hospital, acompanhei e depois trouxe de volta. Mais ou menos 6 meses depois, eu recebo uma ligação. Eu já não estava mais no comércio e já tinha voltado para São Paulo. Atendi o telefone sem eu conhecer esse era o rapaz que tinha me ligado. Ele estava muito feliz e na ligação ele me disse que era para eu ficar em paz, que Deus um dia, no momento certo, iria me amparar. Então esse rapaz me disse que ele devia sua vida a mim, pelo que eu fiz a ele. Então falei a ele que eu não tinha feito muita coisa para tal reconhecimento. E ele reforçou que literalmente devia a vida primeiramente a Deus e depois a mim, pois me contou que aquele dia que ele tinha entrado em meu comércio, depois de mais de 1 ano livre do uso de drogas, ele tinha tido uma recaída e nessa recaída ele tinha aprontado algo, por isso que ele estava com o braço machucado. E me disse que estava tão mal com a recaída e com o ato que cometeu, que estava com tanta angústia no coração, se sentindo um lixo, incapaz e derrotado, que aquele dia ele tinha decidido tirar a própria vida, pois ele mesmo tinha perdido a esperança sobre si. Achou que não era digno de estar vivo. Passou no comércio para fazer a última refeição. Mas ele me disse que quando eu lhe ofereci ajuda, ele sentiu tanta sinceridade da minha parte, tanta preocupação com a saúde dele, e com tanto amor que isso fez ele enxergar uma luz para continuar. E me disse que naquele momento que ele estava me ligando, era que estava indo levar palavra de conforto para as pessoas. Eu tinha ingressado em um ministério da igreja que mantinha aquela casa de recuperação. A gente se despediu e eu chorei aquele dia por horas. O que eu tenho para falar a todos é que, por pior que seja a situação que alguém se encontra, ainda assim tem como fazer a diferença na vida de alguém. Ainda assim podemos brilhar, mesmo que não vejamos nosso brilho, ele ainda está lá, basta se entregar ao amor. Acabei relatando um fato um pouco fora do contexto, que estou abordando sobre o perdão, mas é que não tem como falar daquele comércio sem falar desse rapaz. Vou levar ele no meu coração enquanto eu viver. Mais ou menos 3 anos atrás recebo uma mensagem, quando olho é aquele homem que acabou com minha vida financeira. Achei estranho, mas respondi a mensagem mandando um olá. Esse homem estava em uma situação crítica, estava passando necessidade e me pediu desculpa por tudo e que precisava de minha ajuda. Perguntei o que ele precisava. Ele me disse que estava precisando receber o seguro-desemprego, mas eu tinha que assinar um documento que tinha ficado pendente no desligamento da empresa. Então o governo não estava querendo pagar o benefício. Aquele mesmo homem que, em parte, tinha sido responsável por eu ter perdido toda a economia da minha vida, que me levou a uma perda de quase R$200 mil, que desequilibrou minha vida financeira, estava me pedindo uma ajuda. Graças a Deus, eu o perdoei e ajudei para que ele pudesse sustentar sua família. Depois disso, houve um dia que precisei de um perdão, de um grande amigo, e assim ele o fez e me lembrei de: bem-aventurados misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7. Então, para recebermos perdão, precisamos perdoar. Se quisermos receber amor, precisamos amar.